O seu nome, como é que se chama? Luís Albano Santos Carvalho, E em que ano é que nasceu? 50, 1950. 1950. Em que terra nasceu? Em Mirandela? Mirandela. Não, quer dizer, Pombal, mas sou de Mirandela. Mirandela. Casou? Casou? Sim, Em que ano? 71. E teve filhos? Sim, 2. Filhas. Qual é a sua profissão? Professor aposentada. Lembra-se da primeira vez que utilizou o comboio? Lembro, foi quando comecei a estudar em Bragança, íamos numas automotoras. Portanto, ainda não... Portanto, passavam a levar alunos. Mesmo aqui de Mirandela, conforme as estações, portanto, naquela altura não havia escola em Mirandela. Só havia o colégio. Portanto, e para nos deslocarmos para o liceu, para a escola industrial, tínhamos que ir de transporte, que era o comboio. E lembra-se da primeira viagem que fez? Lembro, é sempre a primeira, não é? E quer contar-nos essa viagem, se conseguir lembrar-se de alguma coisa? Saímos daqui às 6 da manhã, não é? Porque as aulas começavam às 8h30 e pronto, e pelo caminho conversávamos com os outros colegas, não é? Íamos conhecendo ao longo do ano e quando se começou, portanto, esses colegas tinham um papel importante porque a viagem passava-se mais rápido a conversar. Teve medo da primeira viagem? Não, nunca tive, porque nasci no meio dos comboios, não é? O meu pai era maquinista, portanto, à vontade sempre. Qual era o ambiente que se vivia nesse comboio? Era bom porque havia mais camaradagem do que há agora. Portanto, Era convívio mais entre os colegas? convívio entre os colegas, claro. Contavam-se umas anedotas, enfim, e conversávamos ao longo do trajeto. Pronto, e depois tínhamos uns malandrices, não é? Éramos pequenos, não é? 12, 13 anos, e então metíamos-nos às passagens de nível, não é? Tinham que ser encerradas para que os carros não passasse o comboio, não é? E muitas vezes metíamos-nos com a linheira, que se chamava-se linheira, quem estava ali nas passagens de nível. É assim umas piadas, não é? E que não gostavam muito, não é? Pois antes as passagens de níveis eram manuais, não era? Essas coisinhas. Então o principal destino da viagem do comboio era para Bragança, para a escola. Tá. Qual era a razão das viagens? Era só mesmo para a escola? Só para estudar. Não transportavam cargas nem entregas? A automotora, não. Saímos numa automotora, que era a marca Alain, que já não existe agora nesta linha. Agora havia os comboios, que transportavam carga e passageiros a vapor. Nesse caso era o comboio, portanto, com máquina a vapor, comboio a vapor. E transportava carga e passageiros. E havia outros sem carga. Transportavam, por exemplo, animais, por exemplo, ovelhas, adubo, portanto, várias componentes do que era naquela altura. Pronto. Então o senhor andava só no que era para transporte de pessoas? Andava só no comboio que era para transporte de pessoas, não para carga? Na automotora. E também havia o comboio a vapor, também tinha 2 carruagens para pessoas, para carga e para passageiros. Ora, lembra-se do que é que falavam dentro do comboio? Eu disse lá um bocadinho antes desta entrevista, eram os namoricos, não é? Daquela altura, não é? E depois havia sempre uma chatice, porque o outro estava tal. Pronto, uns namoricozinhas, não é? E cantavam músicas? Por vezes. Sabe alguma? Havia passageiros que não eram alunos e cantavam. Sim. Naquela altura era a Pomba Branca. Havia uma pessoa que cantava muito bem isso. Também fazia sempre o transporte, já adulto, não é? Lembra-se dos apiadeiros e em quais é que entravam mais as pessoas? Há estações e apiadeiros. Portanto, a estação de Bragança, que é a linha que ia ao Tua, Bragança-Tua e Tua-Bragança. E onde é que entravam mais passageiras? Por exemplo, em Macedo Cavaleiros, depois uma vila naquela altura, Mirandela e Caixão. E levava muitas pessoas também para o Caixão, para as fábricas. Agora, nos apiadeiros era
menos onde é que, nas aldeias, não é? E muitas vezes os apiadeiros ficavam longe das aldeias, a 2 e 3 quilómetros. Não é? Ainda agora acontece com as estações de autocarro. As estações mais principais Sim. e os apiadeiros e tudo, não é preciso. Se quiser. Portanto, de Tua e Tralhariz, que era um apiadeiro, Tralhariz, Castanheiro, e depois Brunheda, que era uma estação, onde faziam aí os cruzamentos com os comboios. Porque isto é linha estreita, não é? E tinham que ser nas estações à espera do outro comboio para passar para dar avanço ao outro. Os apiadeiros eram mais pequenos que as estações. Portanto, a estação já tinha chefe da estação, tinha carregador e tinha caixa e tinha residência na própria estação. Nas estações. Depois tinha São Lourenço, Brunheda, Abreiro, Codesais, Virarinho, Ribeirinha. São muitas ainda. Caixão, Freixas e Mirandela. Essas nós conhecemos. Pela primeira vez só foi em Mirandela, no século XVIII. Mas já existia no resto do país? Ou foi... Sim, já. O primeiro é que foi no século XVIII aqui em Mirandela? Só daqui a uns anos é que fizeram a linha para Bragança. Portanto, era só Tua a Mirandela. Lembra-se que produtos eram transportados na altura, os mais famosos? As alheiras, não? Alheiras? Não, naquela altura a alheira era artesanal, era caseira, não é? Portanto, não havia estas fábricas, mas como eu disse há bocado, era transporte de adubos, de mercadoria, despachos faziam, não é? E animais, que havia aqueles vagões abertos, não é? Onde é que era transportado os animais. E nesses comboios de mercadoria, portanto, vários vagões, não é? Onde é que tinham também vagões que tinham travão. Portanto, o maquinista dava 2 apitadelas e o guarda-freio, chamado guarda-freio, ia lá naquela... ia naquela casotinha, naquele compartimento, e então começava ali também a travar, porque o comboio era comprido, grande, não é? E dava uma ajuda ao maquinista na travagem do comboio. Por acaso não houve acidentes, exceto aquele que aconteceu há meia dúzia de anos, que houve mortes, não é? Mas no tempo do vapor só me lembro. Não haviam tantos acidentes nessa altura? Não, era raro. Raro nos comboios. Houve uma vez que uns vagões levavam trigo em tralhão, foi para o rio. Mas não foi nada tão grave como o que aconteceu há meia dúzia de anos. Não. E outro acidente de Tua para cima, que aqui para Mirandela. Nunca houve assim um acidente com feridos, nem mortes, nem nada. Aquelas mortes quando foi agora com o metro, não é? A superfície que fazia aquilo de comboio. Se calhar era mesmo pela linha já estar um bocadinho velha, não? Sim, a manutenção é tudo, não é? E estas linhas secundárias não dão manutenção que devia ser. E o preço dos bilhetes, ainda se lembra? Era caro? Era barato, naquela altura era testões, não é? E quantos testões eram? Havia os quartos, havia meio bilhete, o bilhete inteiro, era assim. Um quarto, por exemplo, São Lourenço, quando vinha para aqui, custava 8 testões. A viagem mais longa, quanto é que era mais cara? Quanto é que era? Claro, mas quanto é que era mais ou menos? Ora, 4 ou 5 escudos. Naquela altura, estávamos a falar em escudos, não é? E que tipo de pessoas viajavam nos comboios? Pessoas da aldeia que vinham muitas vezes aqui para a cidade, não é? Para as suas compras, portanto, geralmente das aldeias, não é? Faziam o transporte do comboio. São pessoas mais importantes. Dificuldades porque só táxi, porque os autocarros não vão às aldeias. E agora o comboio é tudo, não é? O grande desenvolvimento por essa Europa toda a aposta é na ferrovia, não é? E nós aqui suprimiram-se muitas linhas, geralmente via estreita, que desapareceu tudo. E ainda agora aldeias ficam muito longe da cidade e não têm transportes. E mesmo os apiadeiros de autocarro agora também são um bocado longe das aldeias. Há sempre. Como eu digo, não é? Com algum vizinho, alugar o táxi para virem aqui ainda sente saudades das viagens? Claro,
Isso, Já não anda de metro? hã? Não anda de metro de vez em quando? Metro, andei uma vez. Só uma vez. Mas tenho saudades dos comboios. Pois nasci lá, não é? O meu pai é maquinista e muitas saudades quando há um programa na televisão, isso eu não perco sobre os comboios. É sempre bom recordar, não é? Sempre bom recordar. Claro. Aqueles tempos, não é? De jovens, não é? E às feiras de comboio? Não. Nunca chegou a ir a uma feira de comboio? Eles iam daqui, tanto é que havia daqui um comboio de propósito para a Feira de Bragança, onde é que metia depois, portanto, os passageiros, não é? De Mirandela para Bragança. Geralmente em Roças, que era onde é que era aglomerado lá, em muitas aldeias dessa freguesia, então aí é que enchia os comboios. Então não sabe como é que era o ambiente no comboio quando era a ida para as feiras? O ambiente, com toda a certeza de alegria, não é? Quando saem de uma aldeia, saem de casa. Para ir passear? Contentes, ora bem, além do passear. Mas era muita curiosidade o comboio a vapor. Portanto, o comboio a vapor é tudo. Havia mais gente a andar de comboio naquela altura do que propriamente agora. Muito mais. E tanto é que a estação de Mirandela era a estação principal, onde havia toda a classe ferroviária. Desde o maquinista, ao fator, ao chefe da estação, ao revisor, tudo. Era a estação mais importante. O senhor chegou a emigrar? Chegou a emigrar? Não. Nunca saiu do país? Só... Sem ser para férias? Não, nunca emigrei. O que é que se produzia na altura aqui na região? Se produzia geralmente o milho, o centeio, não é? A batata. Não havia assim outra produção? O vinho mais no Douro, se calhar? Hoje o azeite, que é o que mais aqui se produz, é o vinho, é o azeite, a batata. Agora o centeio nem tanto, não é? Agora antes havia comboios, como lhe disse, que levavam o centeio para... Ainda não comercializavam as alheiras na altura? Não, naquela altura não. Só mais tarde, sabe dizer em que ano é que começaram a comercializar as alheiras? Não tenho bem a certeza, mas eu penso pelo menos já há 15 anos atrás, com as fábricas que aí surgiram, 15 a 20 anos. Originalmente as alheiras vinham de Vinhais, não era? Depois é que as pessoas começaram a... Aqui tudo, antes matava tudo o porco e faziam as alheiras, não é? Portanto, alheiras faziam-se em casa, portanto, nunca eram... Começaram a chamar alheiras de Mirandela porque pensavam que vinham de Mirandela, mas vinham da estação de Mirandela, vinham mais propriamente Vinhais. Pois também os comboios também levavam muitas vezes alheiras, não é? Lá para baixo, para os supermercados, enfim, não é? Agora veio as fábricas, não há problemas das alheiras. Ora, se nunca chegou a emigrar, nunca chegou a participar na Guerra de Angola, pois não? Estive cá só, não fui à guerra. Ainda chegou a ver o 25 de Abril? Ainda chegou a ver o 25 de Abril? Alguma coisa? Claro, olha, coincidência, estava em Palpaças a dar aulas, já eram 11 horas de sair para ir dar uma aula. Quando eu chego à escola, aquilo já era uma barafunda, já não houve aulas, ninguém se entendia, que era a revolução, e já ninguém quis entrar para as salas de aulas, nem professores, nem alunos. E o que é que aconteceu com o comboio nessa altura? Continuou a trabalhar? O comboio continuou a funcionar? Parece que em 91 acabou o vapor, agora continua com o metro. Portanto, o metro, a CP fez um acordo para ir até Otua. Mas devido àquele acidente que houve, chegou a haver 4 mortos, não é? Por 2 vezes, então suprimiram só vai até o Caixão. Para baixo já num bom táxi. Portanto, quem quer ir para o Porto, de comboio, pega aqui num táxi e vai até Otua. Passa pelas aldeias onde é que passava o comboio, não é? E é no táxi agora, comboio. Para Bragança também não, agora os autocarros, não é? Havia festas na altura? Festas? Sim, havia, claro. Havia muitas? Muitas naquela altura. Havia, lá está, como falei há bocado. Os bailaricos? Camaradagem, também os bailes, claro. Ainda se lembra de alguma história assim de um baile? Lembro várias histórias, várias histórias. Não quero contar nenhuma? Não, agora de momento não. Tem outros assuntos que queira falar em relação ao comboio? Já acabamos o questionário. Assuntos, portanto,
Está a gravar. Mas aí passava, se calhar, ali para o Sr. Orlando, que era antigo ferroviário, aquele senhor que está ali, não é? Também, que pode dar assim mais... Não sabe assim nenhuma história, assim, na primeira pessoa. Pronto, eu gostava muito de ir sempre ali ao pé dos maquinistas, tanto é que o meu pai conduziu o comboio de vapor e também depois as automotoras. Eu, quando era de vapor, muitas vezes fazia, como é, o trajeto de Bragança a Mirandela no comboio. Gostava muito, não é? Ia sempre com o seu pai? Ia sempre com o seu pai? Nem sempre, não é? Quando podia? Pois, e sabia trabalhar com aquilo, não é? Por a regular aquilo e pôr a máquina, o comboio a andar. Nunca quis seguir os passos do seu pai? Nunca quis seguir os passos do seu pai? Não, por acaso não. Não gostava? Não é que não gosto muito de comboios, mas pronto. Não era uma coisa que quisesse fazer da vida, se calhar. Três, portanto, professora, a minha irmã é professora, eu era enfermeira, portanto, seguimos aquilo que se destinou pronto, quando começámos a estudar para Bragança, definimos objetivos e isto, tal. Queria mais dedicar-se ao estudo, propriamente, não era? Queria mais dedicar-se ao estudo. Sim, sim. Ora. Tá. O que é que se diz no final das reportagens?